com vocês. Sim, nós estamos de volta mais uma vez. Eu vim correndo e logo vocês vão entender por que eu não podia deixar passar. Eu vou continuar com o projeto de Stephen King essa semana. E eu trouxe nada mais nada menos do que uma continuação de um livro do senhor Stephen King. Sim, eu não podia deixar de trazer para vocês agora, nesse momento, essa continuação maravilhosa, Doutor Sono. Essa aqui é a capinha muito legal para vocês darem uma olhadinha. Eu vou tentar ver se eu ponho a colorida por cima para vocês sacarem de qual é dessa capa fodástica. E daí que esse livro foi lançado originalmente em 2013, lá nos Estados Unidos, pela nossa já conhecida Scribner, que agora basicamente é quem está lançando os livros do Mestre King. E aqui no Brasil só veio chegar mesmo em 2014 pela Suma de Letras, que a essa altura também estava dominando o mercado do senhor Stephen King aqui. Então vem comigo resenhar e dissecar esse livro que vocês vão adorar, eu acredito. Aqui, nesse livro maravilhoso, nós vamos encontrar o Danny Torrance crescido, né? Ele dá, na verdade, um pequeno prólogozinho que logo depois que aconteceu os episódios de Iluminado, eles receberam uma indenização e foi assim que eles se mantiveram até que o Danny, agora com seus aproximadamente 40 anos, tivesse que se encontrar na vida. Sim, depois de todo o trauma sofrido por essa criança quando ele tinha 6 anos de idade, você espera que ele vai ser uma pessoa totalmente alinhada na vida. Você lembra, meu Deus, Danny Torrance, você tem a iluminação? Mas não, o Danny acaba desperdiçando bastante tempo da vida dele, até que ele decide pôr rumo na sua vida e ele vai parar na cidade de Fraser, New Hampshire. E ele acaba, querendo ou não, e para nosso primeiro descontentamento, seguindo alguns passos do pai, mas logo essa história muda. Logo alguém interfere e resolve ajudar o Danny a dar a volta por cima. Ali ele vai conhecendo muitos amigos e ele acaba encontrando um emprego num hospital. E ele acaba, com a sua iluminação, ajudando os doentes terminais a fazerem o que ele chama de passagem. E aí, então, que ele é apelidado de Doutor Sono. Da onde vem o nosso querido título. Mas esse livro não gira só em torno do Danny. Simultaneamente, nós vamos conhecer a pequena Abra Stone, uma guria que nasceu no ano de 2001 e ela simplesmente começou a se comunicar com o Danny quase que imediatamente desde o momento em que ela nasceu. É muito curioso quando a gente vê essa conexão entre os dois e como eles passaram a conversar através de um quadro negro que tinha no quarto do Danny. E assim a Abra foi crescendo e o Danny foi dando direção à sua vida, até que inevitavelmente a Abra se dá conta que tem pessoas muito perigosas nesse mundo que estariam atrás dela e que estariam atrás das pessoas que podem possuir a iluminação. E a Abra é tão iluminada quanto o Danny, talvez mais. E ela dá de cara com o que nós vamos chamar de o verdadeiro nó. Ela conhece a Rose Cartola O'Hara, que é para ser, colegas, a personificação do mal. E assim, a Rose vai dar muito trabalho, né, pro Danny, e o Danny acaba tomando como uma missão pessoal ajudar a Abra, mais precisamente salvar a Abra das mãos do verdadeiro nó. Porque simplesmente o nó descobre a Abra e decide: ei, eu quero pegar essa iluminação sua e fazer-te comida. E aí o Danny não vai deixar acontecer. E é aí que as reviravoltas começam a acontecer. E ao longo dos anos o Danny acabou descobrindo como podia usar um pouco mais a iluminação. E ali ele vai usando esses truques, a Abra ensina algumas coisas pra ele ensina algumas coisas pra Abra. E é aí que a gente vê toda essa coisa se desenrolando. E é ali, senhores, que o bicho pega. E é ali que vocês vão ter que pegar esse livro, vocês vão ter que ler pra descobrir como é que o Danny conseguiu, primeiro, ferrar a vida daquele jeito. Depois vocês vão descobrir, se vocês lerem, como ele consegue se alinhar, né? Vocês vão descobrir segredos
muito legais a respeito do Danny nesse livro. E daí agora que eu já trouxe pra vocês, assim, um pouquinho da história de Dr. Sono, eu vou prepará-los sobre a parte mais estrutural do livro. Vocês já estão acostumados como eu funciono, então vamos já alinhar para vocês que essa belezinha é uma narração em terceira pessoa. Basicamente, a gente vai encontrar aqui o modo narrativo seletivo neutro. Uma vez que, sim, a gente vai ter o Danny falando, a gente vai ter a Abra falando, e sim, nós vamos ter a Rose falando. Então, é bem legal quando a gente vê todas essas visões e toda essa mistura acontecendo. E claro que para fazer essa magnificitude toda, o Stephen King acabou dividindo essa obra em 4 partes, para a gente poder entender o andamento da história. E se eu contei direitinho, cada parte ela é dividida em 6 capítulos. Não que eles tenham o mesmo tamanho, tá? Mas deu a impressão que ele dividiu certinho para cada parte 6 capítulos. Claro, a gente tem uns capítulos anteriores que é de forma a conotar, principalmente a parte quando ele era pequeno, como eles sobreviveram, a parte do hotel, né, e tudo mais. Aí abre toda a história nas 4 partes e depois se encerra também com pequenos capítulos, terminando com um que se chama Até que Você Durma. E para continuar desenvolvendo dessa forma, a gente já vai ver que a estrutura que o King provavelmente escolheu talvez seja um pouco mista, mas dá para ver claramente ali um arco dramático. Já que a gente vai ver o Danny e a Abra, querendo ou não, correndo atrás de um mesmo objetivo, na solução de um problema. E esse arco, essa estrutura toda, ela tem que ser desenvolvida com algumas ferramentas. Vocês não concordam comigo? E além das básicas, que é descrição, narração, diálogo, a gente vai encontrar umas outras um pouco mais peculiares, né? Talvez tenha algumas além dessas, porque na verdade sempre tem alguma coisa além do que eu falo, né? Eu só ressalto aquilo que salta aos olhos quando a gente está lendo essa obra. E ela, com certeza, ironia situacional, fluxo de consciência e sumário narrativo são as que eu pude mais identificar assim que ele se utiliza. Claro que a gente vai ter monólogo interno, né? Tem outros desenvolvimentos, tem outros aquês que são utilizados, mas essas são as que mais saltam. E aí, a gente vai partir para o tempo cronológico narrativo. Nesse ponto, a história ela não é muito longa. Ela se passa em dias, meses e anos. E aí tem um lugar que eu jurei por um milímetro de segundo que podia ser realista. Mas não, né? Tinha que ser o Mestre King e o ambiente é geofictício. Fraser em New Hampton é geofictício. Aliás, uma cidade que parece ser show de bola se ela realmente existisse. E agora a gente vai entrar na parte que eu mais gosto de comentar, que é desfecho e indicação. Como eu comecei falando, essa é uma continuação de O Iluminado. Então, na verdade, basicamente, eu esperava que o trauma que o Danny sofreu causasse um impacto maior na vida dele, né? Que ele levasse a vida de uma forma. E ele acaba levando a vida de outra forma. Graças a Deus, a gente consegue ver uma reversão, não sei, uma luta constante, quem sabe, né? E a gente acaba vendo como ele se alinha nas coisas. E isso eu achei muito bacana. Todo o desenvolvimento do Danny para correr, para se redimir, é muito legal. Então, eu gostei de todo o desenvolvimento. E o encerramento não tinha nada além daquilo para ser. Eu até achei tocante e bonito o epílogo, que é o Até que Você Durma. O quão a gente aprende a relevar algumas coisas, né? E essa mensagem eu gostei pra caramba. Não sei se foi só eu que identifiquei essa mensagem, tá? Mas eu já tô dizendo pra vocês que foi uma das coisas que eu mais gostei. Consequentemente, né, gente? Não tenho o que falar. Eu indico com toda certeza pra ficar bem do ladinho do meu Iluminado. E já que
que eu encerrei agora o meu desfecho, a minha indicação, e eu sei que vocês já estão indo ali nas lojinhas comprarem o livro. Vamos trazer então algumas curiosidades e algumas culturas inúteis para vocês poderem dizer para os coleguinhas: você sabia? Você sabia que o Dr. Sono ganhou o prêmio Bram Stoker em 2013 na categoria de horror? Sim, esta foi a primeira curiosidade que eu encontrei para trazer para vocês. A segunda, é claro que eu tô na hype sinistra, vocês não têm ideia. Eu tô gravando esse vídeo muito perto da estreia do filme, porque sim, vai ter um filme. Gente, eu tô muito hypada com o trailer, mas sim, vai estrear agora, dia 7 de novembro. Tem o Evan McGregor, cara, como o Danny Thomas. É dirigido pelo Mike Flanagan, um dos que o Stephen King mais gosta de trabalhar. Então eu vou sim conferir essa obra e talvez sim depois eu faça alguma coisa a respeito dessa obra pra vocês não ficarem assim chupando o dedinho e não irem ver no cinema. Mas continuando nossas curiosidades, a mais legalzinho de todas foi que assim, o King anunciou, na verdade, pela primeira vez que talvez fosse fazer a sequência de O Iluminado em 2009. Ele estava numa entrevista, ele citou algo parecido e foi aberto então uma votação para que o público escolhesse o que ele deveria escrever. Na época, estava em votação se ele escreveria um spin-off da Torre Negra, que é O Vento pela Fechadura, ou se ele escreveria a continuação de Iluminado, Doutor Sono. Claramente, Doutor Sono ganhou a votação, e aí o Stephen King tá, beleza, é isso aí. Mas a ideia mesmo desse livro veio de um gato que se chamava Oscar. E esse gato fazia basicamente a mesma coisa que o Ozzy faz no livro. O gato meio que se protegava das pessoas que estavam mais próximas da morte. E é ali que o Stephen King deu o clique, porque ele já queria escrever algo sobre o Danny crescido, mas ele não sabia como. E quando ele viu aquilo, ele linkou imediatamente, ele conseguiu ver o Danny crescido, trabalhando com um gato que fazia, sabe? Ali a história basicamente tomou toda a forma. E sim, pô, Stephen King é sempre um gênio. Já falei pra vocês, as coisas mais simples despertam a criatividade desse homem, que é difícil a gente falar. Mas vocês chegaram até aqui. E só por isso eu já agradeço muito, muito, muito. De verdade. Eu sei que não é fácil, eu sei que o vídeo às vezes é longo, às vezes eu falo muito mesmo, muita lenga-lenga, mas eu agradeço muito quem viu o vídeo até o final. Agradeço o seu like, agradeço o seu compartilhar, agradeço a sua inscrição no canal. E claro, né, gente, se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos, é só buscar ali nos vídeos, pode ser nesse, vocês vão ver que tem muita coisa legal acontecendo e tem muita coisa legal ainda por vir. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.